Linha de Frente. Boa tarde, eu sou o Fernando Capês e está começando Linha de Frente desta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. Vamos com tudo esse ano, com toda a energia. Nossos convidados são professor Acácio Miranda, querido Alessandro Negão, Ricardo Rous e o nosso comandante Robson Farinazzo, especialista em geopolítica e estratégia militar. Nesse programa especial, vamos fazer uma retrospectiva com os principais assuntos internacionais do ano passado. Pegou fogo o mundo, além de trazer uma perspectiva para esse ano que agora começa. Um grande ano para você que está nos acompanhando. Vamos lá então? Olha, um dos principais assuntos internacionais do ano de 2023, que acabou de passar, foi o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, naquele fatídico 7 de outubro. E o conflito no Oriente Médio promete seguir intensamente neste ano de 2024. Com as atenções voltadas para o combate intenso da faixa de Gaza, uma outra guerra ficou esquecida, mas que também seguiu muito forte, com milhares e já passa de 1 milhão de casualidades entre mortos e feridos que não podem voltar. Essa guerra também não tem prazo para terminar. E é o conflito entre Rússia e Ucrânia, que já vai caminhando aí para o seu 3º ano. Bem, vamos iniciar aqui um debate, então, para a gente poder discutir o que foi esse ano, analisar as perspectivas, o que ocorreu e o que aconteceu, para você ficar ligado. Aqui no Linha de Frente, a gente não tem torcida, não tem ideologia, nós analisamos friamente os fatos. Eu lembro que em 2022, nem em 2023, nós alertávamos para as mentiras que estavam sendo contadas pela grande mídia, dizendo que a Ucrânia estava ganhando a guerra, que Volodymyr Zelensky era um herói, que Joe Biden ia salvar o mundo. Uma grande mentira. Era o lobby da indústria armamentista, os doadores de campanha da Casa Branca, usando o povo ucraniano como bucha de canhão. Nós avisamos, em fevereiro de 2022, Zelensky em Istambul teve a chance de dizer a Putin: a Ucrânia aceita a neutralidade, aceita a desmilitarização e não vamos ter guerra. Mas Biden mandou para o então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, ir até lá e arrancar Zelensky da mesa, dizendo: vamos dar todas as armas e munições possíveis. A Ucrânia hoje perde 20% do seu território. 1 milhão entre causalidades, feridos que não vão mais voltar à guerra e mortos. Inúmeros jovens, 500 mil jovens deixando a Ucrânia para não entrar em guerra quando estão na idade da conscrição militar. E 10 milhões de imigrantes que deixaram o país. Uma tragédia. E nós aqui alertávamos. É assim que vamos continuar agindo, dizendo a verdade e analisando com técnica e operacionalidade. E assim eu já começo o debate ouvindo o nosso comandante Robson Farinazzo. Inicialmente, comandante, vamos falar da guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Qual a sua visão? A sua visão coincide com esta minha ou o senhor tem uma outra posição de que Putin invadiu a Ucrânia para redesenhar o mapa da União Soviética? Capês, companheiros da bancada, ouvintes da Jovem Pan, um feliz 2024 para todos. Capês, eu acho que é bem por aí. O que acontece é o seguinte: o William Burns, que é o atual diretor da CIA, ele foi embaixador americano na Rússia, né? E ele já tinha alertado que qualquer expansão da OTAN em direção a leste era uma coisa muito perigosa. Os russos enxergam a Ucrânia como uma presença, né, americana, a presença da OTAN na Ucrânia como realmente uma ameaça mortal às suas fronteiras. A gente precisa lembrar que o Império Russo ele começa efetivamente na Ucrânia. Então, na verdade, para quem conhece a geopolítica local, não foi nenhuma surpresa que a coisa ia escalar para esse lado. A gente só não achava, né,
que fosse ter toda essa violência. Eu, particularmente, eu apostava antes num acordo, que teria sido melhor e que provavelmente é o que vai acabar acontecendo. Mas as coisas parecem que saíram do controle. Esse governo Biden, a gente precisa lembrar o seguinte, que nesse governo, né, que é um governo que mostrou fraqueza, nós tivemos aí essa crise da Ucrânia, essa guerra, tivemos o problema em Israel e quase que as coisas ficam bastante difíceis na Venezuela. Professor Acácio Miranda, especialista, pós-doc em Coimbra e especialista em relações internacionais. Desde 1997, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar, tem se expandido em direção à Rússia. Olha, nos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, ali na porta, na beira da entrada do território russo, a Macedônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a República Tcheca estão entrando. Agora, se a Ucrânia ingressa na OTAN, a OTAN poderá utilizar armas nucleares, colocar mísseis balísticos com ogivas nucleares na fronteira com a Rússia. E se a Rússia ousar atacar a Ucrânia já integrando a OTAN, o artigo 5º do tratado autoriza que todos os países façam guerra contra a Rússia. Agora, é uma absoluta insanidade, é uma irresponsabilidade essa expansão da OTAN e provocar um país que tem 7.000 armas nucleares desta maneira. O que os Estados Unidos fariam se a Rússia colocasse no México ogivas nucleares e mísseis? Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a tragédia que se abateu sobre o povo ucraniano. Capês, em primeiro lugar, um feliz ano novo a você, aos meus queridos colegas de bancada, em especial para a nossa audiência. Acho que 2 pontos são essenciais da sua ponderação. Primeiro, se a OTAN colocasse, e você bem emprega o verbo no passado como uma perspectiva de possibilidade que não aconteceu, porque o que a Rússia fez com a Ucrânia mostra que a OTAN não conseguirá inserir a Ucrânia, que, dentre os vizinhos da Rússia, é o mais forte economicamente e era o mais forte em termos de território nesse tratado. E quando você fala sobre os Estados Unidos, eu faço um paralelo. Nós acompanhamos durante 2023 uma ameaça que o Nicolás Maduro fez em relação a invadir a Guiana. E caso Nicolás Maduro tivesse efetivamente invadido a Guiana e tomado aquele território, nós teríamos o fortalecimento da Rússia no quintal dos Estados Unidos. E a reação do Joe Biden a essa possibilidade e a reação do exército norte-americano a esta possibilidade mostra que os Estados Unidos, de pronto, repeliram esta possível circunstância, esse possível fortalecimento da Rússia na América do Sul, mais especificamente no Mar do Caribe. Significa que os Estados Unidos não querem que aconteça o que eles tentaram fazer em relação à Rússia. E é importante nós ressaltarmos, na Ucrânia, a Rússia mostrou a sua força bélica. Nos ataques do dia 7 de outubro, que foram indiretamente capitaneados pela Síria e pelo Irã, que são aliados históricos da Rússia, há mais uma demonstração da sua força bélica. Então, há neste momento uma confusão em relação ao eixo, ao centro de poder, especialmente ao centro de poder militar do mundo, com o fortalecimento da Rússia e da China. Deixar muito claro, eu pessoalmente tenho uma posição clara, apoio a economia liberal, tenho um perfil de direita, apoio o Partido Republicano nos Estados Unidos, acho a administração de esquerda do Joe Biden um desastre. Os Estados Unidos está com 34 trilhões de dólares
de dívida pública, tem um déficit fiscal enorme, quase deu um calote no mundo e está gastando dinheiro às custas de vidas ucranianas. É uma tragédia o que estão fazendo com a Ucrânia e esse Volodymyr Zelensky, que posou de herói durante muito tempo, é o responsável também por essa tragédia, um mau político, um mau condutor do seu povo e a realidade está aí. As estatísticas, o número de mortos hoje estão aqui e não nos deixam mentir. Meu querido Ricardo Rous, professor Ricardo Rous, em 2007, numa conferência internacional em Munique, Vladimir Putin já havia dado o seu primeiro alerta, dizendo que ninguém se sentia seguro com a política expansionista e provocativa dos Estados Unidos. Em 2008, com o convite para a Geórgia ingressar na OTAN, ele invade um pedaço da Geórgia. Depois, ele briga e invade a Moldávia. Quando chega em 2013, é importante que as pessoas saibam disso. Em 2013, houve uma eleição na Ucrânia. A parte oeste da Ucrânia é toda ocidental. A parte leste da Ucrânia é toda a Rússia. Falam russo, têm tradições russas, querem estar na Rússia, então praticamente são duas nações dentro do mesmo país, do mesmo território. Claro que a eleição dividida teve mais votos na parte leste do que na parte oeste. Ganhou o candidato pró-Rússia. É o Yanukovych, o nome? Yanukovych. Viktor Yanukovych. Ele ganhou a eleição. Muito bem. Aí ocorre ali na praça de Maidan uma concentração, uma revolução e, por coincidência, a primeira assistente do secretário de Defesa, Victoria Nuland, estava ali agitando e, obviamente, era um recado de que a CIA estava por trás. É derrubado o Viktor Yanukovych e assume o Volodymyr Zelensky. O primeiro ato que ele faz após ter ocorrido esse golpe é sinalizar que quer entrar na OTAN. A Rússia toma a Crimeia, o presidente Barack Obama faz sanções comerciais apenas, e os Estados Unidos e a OTAN começam a armar a Ucrânia, até que ocorre o inevitável. Então, em Realpolitik, professor Ricardo Rous, Realpolitik é a vida como ela é. Não adianta querer pintar de cor-de-rosa o mundo. Se você está do lado de um leão rugindo, tenta acalmar esse leão, você não vai provocá-lo. E é lamentável que isso tenha ocorrido. Queria a sua análise, querido professor Ricardo Rous, que nos brindou tanto em 2023 com a sua inteligência, sua cultura, sua experiência e seu preparo. Muito obrigado, Capês. Um ótimo ano para você e para os meus colegas aqui. Uma boa tarde. E para você, o meu desejo de um excelente ano de 2024 que está começando a partir de hoje. Muito sucesso a todos que nos acompanharam em 23 e para frente, 24, 25, 26 aqui na PAN, no Brasil e no mundo. Para mim, eu sou um cara do diálogo, Capês. Para mim, sempre o diálogo é a melhor solução, o melhor caminho. Mas eu acredito que lá no caso da Rússia, o Volodymyr Zelensky, ele acreditou muito na conversa dos Estados Unidos da América, mas ele acreditou demais e isso está ficando muito claro agora que o interesse do Biden às eleições agora de 2024, ele vai ficando para depois, o dinheiro vai acabando, o Congresso americano vai cortando e Zelensky vai ficando para trás, a situação dele vai ficando difícil, mas piora a situação do povo ucraniano. Certamente, quando você falou aqui sobre o que faria os Estados Unidos, e o professor Acácio Miranda também deu aqui uma brilhante explanação, eu não quero, eu sei que são situações diferentes, mas apenas para ilustrar para todos vocês que nos acompanham. Isso nós já tivemos uma pequena pitada num momento da história diferente, mas se nós nos recordarmos de 1962, quando havia a possibilidade de ter ogivas nucleares da Rússia em Cuba, quase tivemos uma terceira guerra mundial. Quase tivemos. Muito bem lembrado. Então, veja bem o que os Estados Unidos faria se fosse no vizinho dele ali. Como é o que está acontecendo com a Rússia. Ou seja, a Ucrânia faz divisa com a Rússia ali. Então, a Ucrânia fazer parte da OTAN é uma ameaça imensa para Putin. O Zelensky acreditou na conversa dos americanos, acabou entrando dentro dessa guerra e vai ficar pelo meio do caminho. E, infelizmente, Capês, quem paga tudo isso é o povo da Ucrânia, vivendo essa circunstância triste, essa situação triste que é uma situação de guerra, que poderia, como você bem disse, em 2022, se a Ucrânia se declarasse neutra, talvez não tivéssemos passado por tudo isso ao longo de 2023. Querido Alessandro Negão, um grande ano para você também. Você é um grande comunicador.
você fala para milhares de fãs no seu podcast. E você sabe que o povo é inteligente, tem raciocínio, tem instinto, tem boa percepção. Ou seja, está claro que uma Ucrânia destruída, quando o correto seria entrar na União Europeia, ocidentaliza a economia e fica neutro. A Suíça foi neutra na Segunda Guerra Mundial, a Áustria foi neutra, a Espanha, até com o ditador Franco, foi neutra. Foi uma péssima opção. Inclusive a Finlândia, que entrou para a OTAN, vai ter que agora fortalecer toda a sua fronteira permanentemente. Quer dizer, então eu não consigo entender, você com o teu raciocínio, que conversa com o povo, você consegue traduzir um pouco essa opção, Alessandro? Você sabe que, Capês, como eu explico essa história pro pessoal, quando eu tento meio que mastigar a história pro pessoal, eu explico assim, ó. Imagine uma rua. No começo dessa rua você tem uma mansão, no final dessa rua você tem uma outra mansão. Os dois donos dessas mansões, eles não se bicam. Então uma mansão é os Estados Unidos, a outra mansão é a Rússia. A vizinha da Rússia, vizinha da mansão Rússia, você tem uma casinha, quarto, sala e cozinha. Entendeu? Essa casinha é a Ucrânia. Então o que acontece? A Ucrânia, querendo o apoio da primeira mansão, a primeira mansão, que é os Estados Unidos, convence a Ucrânia a colocar uma câmera virada para a Rússia. A Rússia, obviamente, não gosta. Quer uma câmera? Deixa essa câmera virada só para você, só para o seu quintal, só para a sua rua. Não, a Ucrânia vai lá e vira essa câmera para a Rússia. E essa guerra começa exatamente assim. Começa com eles são vizinhos ali, ó, de cerca. E a Ucrânia avisa, ó, se você colocar essa câmera virada, a Rússia avisa, se você colocar essa câmera virada para mim, eu vou invadir a sua casa para tirar essa câmera daí. Os Estados Unidos dizem, não, se eles fizerem alguma coisa, ao invés de eu ir lá te ajudar, não, eu vou te dar armas para você se proteger. Mas a gente está falando de uma mansão contra uma casinha. É exatamente assim, Capês. E é como você falou. Era só ter ficado neutro, era só ter falado assim, ó, não dá, o meu vizinho é muito grande, mesmo que você me arme aqui com tudo, eu não posso colocar fogo em mim mesma, porque você usar, dependendo o coronel tá aqui, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso, você não tem condições, dependendo do tipo de bomba que você usa, porque a Ucrânia também é uma produtora de petróleo e gás, você não pode, não é qualquer bomba que você pode usar ali. Ou seja, a Ucrânia acabaria colocando fogo em si mesma. Ou a Rússia colocando, deixando muito pior essa situação. É exatamente isso. Sabe quem somos nós nessa rua? Nós somos o dono do mercadinho. Nós somos o mercadinho. O Brasil é o mercadinho. E aí o Brasil fica naquela coisa do seguinte, porque a gente quer vender para uma mansão, a gente quer vender para outra mansão e a gente também quer vender para as outras casinhas que tem nessa rua. Mas a gente não pode tomar partido. Lembra quando era o Bolsonaro, todo mundo ficava, não, mas o Bolsonaro está tomando partido da Rússia e o Zelensky, a Rússia... E como a gente também está vivendo uma briga política, de polos políticos no planeta, não é só uma coisa, não é só o Brasil, porque às vezes parece que só o Brasil está passando por isso, não é. O planeta está passando por isso desde lá da pandemia. E a gente tem que tomar o cuidado de continuar vendendo para todo mundo, porque a gente também tem que pensar nos brasileiros. O Bolsonaro, à época, acertou, não digo que ficando ao lado do Putin, mas, pelo menos quando alguém insistia na pergunta, ele aparentava estar mais ao lado do Putin, mais ao lado da resolução. Já o atual presidente, ele erra um pouco, porque ele meio que deixa o Zelensky de escanteio demais. Entendeu? Só que a gente tem que pensar o seguinte, o Zelensky está do lado da primeira mansão, e nós queremos continuar vendendo para a primeira mansão. Entendeu, Capês? É mais ou menos assim que eu tenho que explicar. É o que você falou, exatamente. Na briga do mar com o Rochedo, sobra pro Cascalho. Ou seja, tá todo mundo perguntando agora pro Zelensky, escuta, melhor você fazer paz, faz o acordo de paz, aceita o acordo de paz. Agora, senhor Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, o senhor devia se envergonhar das mortes de ucranianos. E aqui na Jovem Pan nós não passamos pano, porque aqui é independente. Bom, eu queria agora falar da Segunda Guerra, também da outra guerra que ocorreu, mais ao final, a partir de outubro do ano passado. Meu querido Robson Farinazzo, primeiro queria que você comentasse
a histórica falha de inteligência das forças de defesa de Israel. Foram mais de 60 pontos na fronteira com Gaza, que tem uma muralha, tem cercas, tem câmeras de vigilância. Eu estive no local, eu vi aquilo. Ou seja, é uma passagem, uma barreira quase intransponível. Então, primeiro, uma falha histórica de inteligência. Segundo lugar, receberam as forças de inteligência, o serviço de inteligência do Egito já tinha avisado Israel que poderia ter uma movimentação nesse sentido. Ali na fronteira, você via exercícios militares do grupo terrorista Hamas. E, no entanto, uma falha clamorosa do senhor primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, senhor ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e houve uma maior catástrofe dentro de Israel desde o Holocausto. O maior número de judeus mortos no atentado terrorista mais hediondo e mais grave da história de Israel. Talvez, eu não me lembro do atentado terrorista no mundo assim, porque não foi com bomba, como foi ali aquele que em Oklahoma explodiu o supermercado. Eu não lembro agora o nome do terrorista, mas era com metralhadora. Timothy McVeigh, muito obrigado, exatamente. Mas esse foi com metralhadora, foi 1 a 1 que foram sendo mortos. Então, primeiro, uma falha clamorosa. Segundo, parece que o exército israelense está fazendo uma guerra de destruição de infraestrutura. Porque se ele quer eliminar o Hamas está dentro da população de Gaza. Ele tira o uniforme e se mistura à população. E quanto mais ocorrem mortes em efeitos colaterais, já são 18 mil, chegamos a bater no dia 31 de dezembro de 2023, 20 mil mortos. Quanto mais tem o número de baixas, mais aumenta o prestígio do Hamas. Uma pesquisa recente, com credibilidade, 90% da população hoje prefere o Hamas do que o grupo corrupto do Fatah que está na Cisjordânia. Como você vê esse conflito que o próprio ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, diz que ainda vai levar muitos meses, o aumento do número de baixas e a perspectiva de uma Turquia se juntar com o Irã e com o Paquistão, que tem armas nucleares, numa guerra santa entre muçulmanos e judeus com apoio de cristãos. Capês, essa situação toda me lembra um fato que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 1960, né? A prisão de Alcatraz. Alcatraz era considerada ali perto de São Francisco, né, a prisão mais segura do mundo. Ninguém tinha fugido de Alcatraz. Até que um grupo foge lá e a prisão acabou. E por que esse pessoal fugiu? Porque exatamente pelo excesso de confiança dos carcereiros, do diretor da prisão, etc. Eles foram mapeando as falhas, porque todo sistema tem. A gente tem que olhar o seguinte: os sistemas de segurança, tanto em Alcatraz quanto os sistemas defensivos israelenses, são projetados por seres humanos. Tudo que um ser humano faz, outro ser humano consegue desfazer. Não existe uma inteligência absoluta na humanidade que pode fazer alguma coisa que alguém não vá conseguir desfazer. Esse pessoal estudou durante anos aí os sistemas israelenses. Israel confiava demais nisso. Essa que é a verdade, havia um excesso de confiança por parte das autoridades israelenses. Eles acabaram relaxando, acharam que aquele sistema era inexpugnável, né? E a história militar da humanidade, ela prova que isso não existe. Aí a gente pega o caso do Egito, né? As informações egípcias, elas foram desprezadas. Essa que é a verdade. Ou o pessoal não confiou nos egípcios, ou desprezou, ou achou que aquilo poderia ser contornado, mas foi uma falha grave. Eu acho que mais do que falhas tecnológicas, operacionais, a gente precisa buscar aquelas falhas, né, de comportamento que sempre acontecem no ser humano. O ser humano ele é sempre prisioneiro de suas emoções. Quando você investiga um acidente aeronáutico, quase sempre você acaba achando o componente humano, né, que dá aso a outras falhas. Então, eu acho que isso vai precisar ser visto. Eu acho que daqui para frente Israel não pode mais confiar em sistemas eletrônicos. Eu acho que a grande confiança em Israel precisa ser na política internacional, na diplomacia, num caminho aí que vá pela convivência com os palestinos. Eu não sei como é que isso vai ser feito, sinceramente. Isso, para mim, é o mistério da engenharia geopolítica, engenharia diplomática. Mas é o caminho que precisa ser traçado daqui para frente. Não é uma solução militar.
Tá? Nós já estamos aí acho que, 8ª ou 9ª guerra de Israel e o conflito não acaba. E essa guerra aí não precisa ser nenhum adivinho para achar que ela vai ser fruto de outras guerras. Está gerando uma revolta muito grande, não só na Palestina, mas como em outros países árabes também. Então não é difícil a gente imaginar que estamos plantando as sementes para novas guerras. Aí a gente sai de Israel, da Palestina, vai para a Turquia, Irã e Paquistão. Bom, eu penso da seguinte forma: Turquia é mais retórica do que ação propriamente dita, né? Eu estava vendo ontem, primeiro, que a Turquia não parou de vender petróleo para Israel. Segundo, parece que teve o caso aí em Gaza de que encontraram garrafas de água turca, né? Com soldados israelenses, ou seja, o comércio entre os países, não sei se é anterior à guerra, mas continua. Então, eu acho difícil a Turquia fazer alguma coisa, o que não quer dizer que ela não vai andar sobre os escombros, tá? Se Israel ali tiver um problema qualquer e a coisa sair do controle, eu não duvido que a Turquia vai querer as suas sobras. Outro caso é o Irã, que eu acho um caso muito mais complexo, muito mais complicado. O Irã, capês, companheiros de bancada, ouvintes da PAN, eu costumo dizer que o Irã é um pesadelo militar. Por quê? São quase 90 milhões de habitantes, um dos melhores exércitos do Oriente Médio, uma tecnologia de mísseis e drones que se iguala à da Rússia e em alguns cantos supera a Rússia. Eu acho que a Rússia está aprendendo a fazer drones com o Irã, aperfeiçoar os seus com o Irã. Então é um país que, se entrar na guerra, e não quer entrar, o Irã já provou isso, tá? Um porta-aviões americano entrou no Golfo Pérsico, fazia anos que eles não realizavam esse tipo de manobra, o Irã não fez nada. Então eu não acho que o Irã queira entrar na guerra, mas o Irã vai continuar dando o famoso tapa com a mão do gato, através do Hezbollah, que tem uma força militar poderosíssima. O Hezbollah, ele tem uma força de 5 a 10 vezes maior que o Hamas em tudo que vocês podem pensar. E outros são os Houthis, né, ali no Iêmen, que estão causando um problema enorme para Israel em termos de estrangulamento do Golfo Pérsico. O que está acontecendo com os Houthis? Os Estados Unidos ele quer consolidar uma aliança militar, né, com britânicos, sauditas, os Emirados Árabes e outros potentados regionais para conter os Houthis. Só qual é o problema da Arábia Saudita? Ela até ficaria muito feliz em se ver livre dos Houthis, que ela já está em guerra há 9 anos e não consegue sair desse atoleiro. O problema é que, se ela apoiar a coalizão anti-Houthis, a rua saudita pode sim se revoltar em virtude, né, da impressão e do fato de que os Houthis estão combatendo Israel. Então é uma situação muito complexa, é extremamente complexa. Tá? Eu acho assim, se deixou chegar, mas não vou colocar rótulos em culpados, nada disso, porque eu acho que não é por aí, mas se deixou chegar numa situação, né, pessoas inábeis deixaram chegar numa situação, né, da qual só vamos sair com o concurso de pessoas muito hábeis. Meu querido Acácio Miranda, vamos ali nos colocar na posição do ministro da Defesa de Israel. Você tem 137 reféns que mudam de local a todo momento. Está no túnel, está fora do túnel, está numa casa, está no supermercado, está num escombro, e você precisa dar uma satisfação. Israel é uma democracia e sofre uma pressão enorme da população. Então você precisa. Por outro lado, você tem que evitar, de todas as maneiras, o número de baixas. Para você evitar o número de baixas entre civis, você tem que fazer a incursão terrestre. A incursão terrestre não está dando certo. Os terroristas do Hamas estão armados e lutando como tigres. Já destruíram quase 100 entre tanques e blindados israelenses. Por favor, o comandante me corrija se tiver algum dado aqui que não corresponda. Já há dados, não estão batendo muito, mas que falam que morreram milhares de soldados israelenses. Num dia só, a questão dos 10 dias atrás, num atentado morreram 10 oficiais do alto oficialato israelense. Então, você vai na incursão terrestre, seu soldado, seu povo está morrendo ali. Você vai no bombardeio aéreo, você destrói a infraestrutura. Mas aí ocorre esses efeitos colaterais, Israel vai cada vez mais ficando isolado e as pessoas vão esquecendo dos reféns e mirando cada vez mais nos novos mortos. Para o exército israelense, a segurança se atingirá com a total evacuação da faixa de Gaza.
Então, o exército israelense pretende empurrar toda a população de Gaza, 2 milhões de habitantes, para o Egito, para o deserto do Sinai, em campos de refugiados. Não vamos tapar o sol com a peneira. Ocorre que o presidente egípcio, o Abdel Fattah al-Sisi, que é o general, sabe disso. Se ele abre a fronteira, entra 2 milhões de palestinos e não saem nunca mais. Fora, entra o Hamas junto. Então, é um problema. O que vai acontecer com essa população? Ela está indo em direção ao muro, esse muro parece que não vai abrir, Israel está pressionando. O que vai acontecer numa guerra que vai durar ainda muitos, talvez, não digo muitos, mas alguns meses vai durar. Qual a sua avaliação do plano de ataque, de ação do exército israelense e as consequências disso? Capês, você toca num ponto essencial. Israel acaba prolongando a guerra por uma questão bastante simples. Israel não tem uma solução para a faixa de Gaza. Já foram tentadas algumas alternativas. Israel, em determinado momento, ajudou a fomentar uma democracia na faixa de Gaza. Nesta circunstância, o Hamas venceu as eleições e nós estamos acompanhando o resultado disso neste momento. Numa hipótese anterior, foi tentada uma ingerência, uma intervenção de Israel na faixa de Gaza. Isso acabou gerando uma revolta na população da faixa de Gaza. Então, todas as alternativas para aquele território são alternativas ruins para Israel. Enquanto não há essa solução, o exército israelense vai mantendo os ataques. Há um segundo ponto bem mencionado por você, que são os reféns que neste momento estão em poder do Hamas. Infelizmente, a situação destes reféns fomenta algumas discussões internas em Israel. E por que fomenta discussões internas? Porque o ataque necessariamente deve ser terrestre. Qualquer outra modalidade de ataque põe em risco a vida destes reféns. E o já fragilizado Benjamin Netanyahu, se eventualmente colocarem na conta dele a morte de qualquer destes reféns, principalmente por um ataque do exército israelense, ele terá problemas políticos. E quando nós falamos sobre estes problemas políticos, eu acho, e o comandante Robson Farinazzo bem disse aqui, e o Alessandro também na sua fala mencionou, essa polarização que afeta o mundo todo e também afetava Israel foi determinante para a fragilização de Israel e, consequentemente, para a facilidade que o Hamas teve quando da realização desses ataques. Então, há toda uma complexidade. Solução para a faixa de Gaza, que não existe, recuperação dos reféns, que não está perto, e, principalmente, líderes israelenses fortes que sejam capazes disso. O que nós não temos dado o desgaste do Bibi. Então, eu acho que, infelizmente, a guerra no Oriente Médio vai perdurar por determinado período. O Egito, como você bem disse, no Estreito de Rafah, não quer que essa população adentre ao seu território, porque aí nós teríamos uma crise humanitária no Egito, que economicamente não é um país forte. Então, para todo problema complexo, existem soluções fáceis e erradas. É o que nós acompanhamos ali na faixa de Gaza. Existem inúmeras soluções, mas nenhuma delas condizente com a complexidade do problema que lá nós acompanhamos. Meu querido Ricardo Rous, o objetivo é a destruição do Hamas. Só que o Hamas está mais popular do que nunca. Se você matar 10 mil terroristas do Hamas, vão surgir nos 2 milhões de habitantes muito mais pessoas com ódio e vontade de integrar o Hamas. Então, em termos de objetivos militares, comparação de forças, Israel, claro, tem um exército muito mais poderoso. Mas em termos de consecução de objetivos, o Hamas está colocando a opinião pública mundial contra Israel, está trazendo de volta a questão do processo de paz da pior maneira possível, mas está trazendo,
E nunca esteve tão forte, está amealhando cada vez mais apoio. Como você vê essa questão do encaminhamento dessa guerra? Nós vamos terminar uma guerra com o quê? Com o Hamas extinto ou com o Hamas ainda mais forte? Porque se os 2 milhões de palestinos não saírem da faixa de Gaza e continuarem lá, ou morrem os 2 milhões, o que não vai acontecer, ou o Hamas vai ter um número de soldados, um abastecimento permanente de guerrilheiros e terroristas para sua missão de ódio, que infelizmente é o que alimenta esse grupo terrorista. Capês, eu acho que foi muito bem dito aqui, tanto por você quanto pelo professor Farinazzi, professor Acácio aqui até agora, que é um problema extremamente complexo. Esse problema na faixa de Gaza não é novo, já é antigo e é extremamente complexo. E pelo que nós estamos vendo, não tem perspectivas a curto prazo de solução. E uma coisa que a gente percebeu muito ao longo do ano de 2023, não só que... Óbvio, o Hamas, um grupo terrorista, fez um ataque terrível contra Israel e Israel revidou, defendendo-se e invadindo o território da faixa de Gaza e até agora a coisa vai andando. Como se contou essa história para o mundo? Porque conforme os dias foram passando, após os ataques terroristas do Hamas a Israel, a coisa, cada dia que passou, as pessoas foram esquecendo mais esse ataque terrorista e o Hamas foi vendendo a sua narrativa, que foi ganhando o mundo a ponto de nós vermos aqui no Brasil, inclusive na Avenida Paulista, movimentos políticos, por que não dizer, defendendo o Hamas, defendendo ideias do Hamas, defendendo em cima, com a bandeira de uma causa palestina, defendendo o Hamas, que foi um grupo que atacou Israel. Então nós estamos vendo aí que na narrativa desta guerra, o Hamas foi ganhando, foi crescendo dia após dia. Não é simples, porque o Hamas é uma ideia errada, antissemita, mas é uma ideia. Então você mata um, você elimina um, vão aparecer alguns em cima dessa ideia e não só naquela região. Com essa narrativa que o Hamas teve depois desses ataques contra Israel e de Israel se defendendo, atacando, isso se proliferou e vem se proliferando esse antissemitismo no mundo, o que complica e complica muito a realidade de Israel, a realidade política do Netanyahu. Enfim, a situação é bem complicada, como todos já disseram aqui nessa mesa, e não tem perspectivas fáceis. Talvez Israel procurar o apoio e a parceria da Liga Árabe para fortalecer lideranças moderadas. Já vi você ao longo de 2023 falar muito isso aqui, Capês. O fortalecimento de lideranças moderadas para que, de repente, possa, então, começar a se encaminhar a uma negociação e algum acordo de paz naquela região. Meu querido Alessandro Negão, algo difícil de entender que vem se arrastando ao longo dos séculos é o antissemitismo. É difícil explicar o porquê desse ódio ao povo judeu. Um povo religioso, um povo cuja religião professa a paz, a caridade, povo trabalhador, ganhador de prêmios Nobel, que conseguiram ali, dentro de um deserto, criar uma sociedade altamente tecnológica e, de repente, tem cada vez mais crescido esse antissemitismo. Israel está cercado de inimigos. Israel foi fundado no dia 15 de maio de 1948. No dia seguinte, já os povos árabes que estavam ao redor já declararam guerra. Essa guerra terminou em 49, depois teve uma segunda guerra em 56, quando o Gamal Abdel Nasser, que é o presidente do Egito, nacionalizou o canal de Suez. Depois o seu pan-arabismo queria unir todo o povo árabe para destruir Israel. Israel, então, na Guerra dos 6 Dias, fez um ataque antecipado em 67. Depois, em 63, a Guerra do Yom Kippur, que foi uma ameaça muito grande a Israel. Depois, o surgimento do Hezbollah, do Hamas e por aí afora. Isso tem criado uma situação de conflito que não termina nunca. Eu tive em Israel e posso falar para você que em condições normais de temperatura e pressão, 75% da população de Israel apoiaria um processo de paz, um entendimento com o povo palestino. Claro que não dá para falar de paz com o grupo Hamas, alguém que quer destruir você, não dá para sentar que fala isso de boca aberta. E eu, quando estive em Israel, eu perguntei, eu fiz uma crítica direta ao primeiro-ministro Netanyahu, frente a frente,
Aí eu falei do processo de paz. Ele diz, você acha que dá para fazer o processo de paz com um grupo terrorista que quer nos destruir? Realmente é difícil. Mas uma coisa que eu não entendo, vamos separar bem o povo judeu, o Estado de Israel, a população israelense, desse grupo radical de ultradireita a qual pertence Benjamin Netanyahu, e que nós entrevistamos aqui um colono da Cisjordânia que falava de acabar com os palestinos do Rio Jordão até o Mediterrâneo. Existe também radicalismo do outro lado. O que eu nunca entendi é a política de assentamentos ilegais, que é a invasão da Cisjordânia, que pelo Tratado de Paz pertence aos palestinos. Na Cisjordânia não tem Hamas, que é a margem oeste do Rio Jordão, e, no entanto, desde 1974, a ultradireita israelense vem expandindo os seus assentamentos lá. Então, é claro, cada vez, né? tem um grupo terrorista que não defende os interesses dos palestinos, defende o interesse do Irã, não está preocupado com o povo palestino, está preocupado com o seu ódio a Israel, e esse grupo, ou consciente ou inconscientemente, fortalece os desejos expansionistas da ultradireita radical. Desse jeito, com radicais dos dois lados, não estou comparando, não é grupo terrorista. O outro são políticos radicais, mas não são terroristas. Mas no meio, a população que quer a paz, como disse o Ricardo Rosso, uma liderança moderada que faça um diálogo pragmático, fica prejudicado. E o mundo é obrigado a assistir, desde 1948, essa tragédia permanente do Oriente Médio. Não tem como levar um pouco de pragmatismo, de sabedoria para essas pessoas? Eu sempre gosto de dizer que o mundo, tanto muçulmano quanto o mundo judaico-cristão, tem uma certa culpa no cartório em cima disso, Capês. Porque era para o mundo olhar para essa situação, mesmo para a situação que você acabou de falar, onde alguns grupos acabam pegando uma parte ali do território dos palestinos, isso já vem sendo denunciado já há um tempo. O que o Hamas faz é se apropriar dessa pauta para poder ter o seu ganho próprio. É sempre bom lembrar uma coisa aqui, pessoal. O Hamas é um grupo terrorista. E ele não tem tempo ruim nenhum com isso. Ele é um grupo terrorista. Israel é uma democracia. Qual que é a diferença crucial? Israel deve satisfação ao mundo livre. Ou seja, Israel não pode só simplesmente chegar e sair arrebentando tudo. Israel não pode, do nada, declarar uma guerra contra os outros povos, por mais que Israel tenha bala na agulha para poder resolver isso. Não pode. Por quê? Porque Israel é uma democracia. Já o Hamas, ele não responde a ninguém. No máximo, ele responde a quem entre atrás da cortina acaba financiando ele. Ou seja, que quer que esse circo pegue fogo. Antes da gente começar até o programa aqui, eu estava conversando com o Robson, entendeu? O professor Robson aqui, e aí eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que eu acho que é sempre bom falar, que porque até o Capês colocou, por que isso continua perdurando, por que o antissemitismo continua acontecendo. Eu quero pegar aqui dois personagens que não existem entre eles aqui agora, enquanto o Capês falava. O Abner e o Mohamed. O Abner tem 7 anos, o Mohamed também. O Abner mora em Israel, perto ali da faixa de Gaza. O Mohamed mora na Palestina. Qual dos dois tem uma vida da hora? O Abner, obviamente, porque ele está morando ali num lugar ali de democracia, num lugar que está em expansão, que tá pujante ali. O Mohamed, ele mora na Palestina. Qual que é a visão de cada um? Mohamed tem à sua volta a visão de pobreza, de boa parte das pessoas que ele conhece estão desempregadas, ele tem a visão de gente passando para lá e para cá com a AK-47. Já o Abner, quando ele tem essa visão de alguém passando com a AK-47, é alguém que está participando do exército do seu país, do seu país democrático, onde tudo funciona, onde ele abre a torneira e tem água. O que aconteceu depois do dia 7? Depois do dia 7, o Abner e o Mohamed viram pessoas do seu convívio morrerem. Abner e Mohamed viram pessoas do seu convívio sofrerem. Abner, provavelmente ele vai passar por terapeuta, ele vai passar por psicólogo. Abner vai se Abner ainda estiver em Israel, que provavelmente talvez ele tenha sido tirado para outro local. Mohamed, o que ele está vendo agora? Ele está vendo tudo destruído ao seu redor. E sabe o que Mohamed está ouvindo incessantemente? Ele está ouvindo um terrorista falar na orelha dele que a culpa de tudo aquilo que está acontecendo agora no país dele
ele vai apontar para o Abner e vai falar, tá vendo aquele moleque ali, ó? A culpa é daquele moleque. E isso vai perdurar, porque Mohamed também perdeu parente. Mohamed também perdeu sua casa. Mohamed agora está sendo entuchado para perto do Egito, que não quer receber Mohamed. Abner, por outro lado, mesmo passando por tudo isso, Abner tem dentro dele o trauma de talvez ter perdido um irmão, talvez ter perdido um pai. Abner tem o trauma de ver as imagens que os próprios terroristas, eles colocaram para jogo essas imagens. Não foi eu gosto sempre de botar isso bem claro. Não foi um espião do Mossad que entrou junto aos terroristas e gravou imagens, Capês. Não. Foram os próprios terroristas, até para mostrar que o Mossad não está com essa bola toda, eles foram muito bem na propaganda, eles colocaram. E Abner vai ver essas imagens. Abner vai crescer também revoltado. Abner também vai fazer parte do exército israelense. Só que o mundo vai olhar para quando o mundo for olhar, Capês, para o Abner e para o Mohamed, de quem que o mundo vai ter dó, ao invés de ter dó dos dois e falar assim, gente, tá na hora de todo mundo aqui se unir e a gente aqui, ó, vamos todo mundo aqui, ó, Israel vem para um lado, Hamas vem para o outro e nós vamos resolver aqui, todo mundo vai resolver. Nós vamos trazer os Estados Unidos, nós vamos trazer os países árabes que não querem guerra. Vamos. Não é à toa que eles não entram na guerra, eles não querem. Eles querem ali catar a sucata da guerra, né? Então, para isso, eles colocam lá o Hamas, colocam o Hezbollah, colocam outros grupos assim. Eles não querem entrar de cara. Mas o certo eram esses grupos pensarem nesse tanto de palestino que agora está sofrendo sem casa, sendo empurrado para um país que não quer receber eles, porque sabe que se... Estou falando do Egito, que sabe que se receber vai vir de presente junto um monte de terrorista, porque agora, é como o Capês falou, o terrorista tirou a sua roupa de terrorista e ele colocou a sua roupa de cidadão. E como você sabe quem é cidadão e quem é terrorista? Tudo bem. Entendeu? Olha, eu só quero deixar claro que a Lei 7.716 de 1989 considera crime qualquer prática de racismo, seja em virtude de raça, seja em virtude de religião e muitas outras. E o racismo é um dos dois únicos crimes imprescritíveis. Seja lá qual seja a sua posição, seja lá qual for a sua posição com relação à guerra, nada justifica antissemitismo e racismo, e a nossa legislação pune e reprime veementemente esse tipo de preconceito. Muita gente aproveita e sai do armário e usa como desculpa a questão da guerra para manifestar o seu antissemitismo. E as autoridades estão sempre atentas com relação a isso. Eu quero especificamente cumprimentar o Dr. Daniel Bialski, advogado, que sempre está à frente da comunidade judaica, tomando as providências necessárias. O Brasil, com todos os problemas sociais que nós temos, é um país da harmonia, um país que não aceita preconceito, que existe preconceito no Brasil, mas a nossa cultura repudia toda forma de racismo, de preconceito e de antissemitismo. Vamos agora falar um pouco de outra guerra, a guerra da Venezuela. Aquela guerra, na verdade, que não é guerra, né? É um circo. Pede a banda para tocar no dobrado. O nosso querido Nicolás Maduro, que é o sucessor de Hugo Chávez que era chamado pelo exército americano de The Clown, o palhaço. Nicolás Maduro descobriu que em 2015, desde 2015, foram descobridas jazidas de minério, ferro, diamante, poços petrolíferos na região do mar territorial da Guiana. Mas não é de toda a Guiana. É de 70% da Guiana, que é a região de Essequibo, a região que fica à margem oeste do rio Essequibo. E Maduro, no referendo, proclamou que pertence à Venezuela, a região de Essequibo. Aí os Estados Unidos já veio, porque lá tem a ExxonMobil, que está extraindo petróleo no mar, tem 11 bilhões de barris. Os Estados Unidos já fez alguns exercícios militares. O Maduro primeiro disse, Biden não se meta com a Venezuela, hein? Não se meta conosco. Agora parece que ele criou um pouco de juízo, já fez uma reunião com o presidente da Guiana,
e já falou para ele, olha, nós não vamos mais fazer guerra, não, vamos conversar, tal, e é assim que tem que ser. Agora, a Guiana, é claro que não vai abrir mão de um território como esse, de tantas riquezas. Então, essa arbitragem internacional não vai acontecer nunca, porque é contrário aos interesses dos Estados Unidos e do Ocidente. Querido Robson Farinazzo, você acha que valeu o Maduro ter colocado o assunto em questão, mas isso aí vai resolver alguma coisa depois dele ameaçar entrar como um leão e voltar como um gatinho? Valeu sim, Capês, porque ele abriu um precedente, né? É a mesma coisa esse caso do Hamas, eles trouxeram o assunto à baila de novo. Esse assunto eu acho assim, essa crise da Venezuela, ela mostra duas coisas pra gente. Em primeiro lugar, que nós não vamos nos livrar dos combustíveis fósseis amanhã, porque se fosse isso, ninguém estava ligando por região petrolífera. Tá? Eu acho que se fala muito em energia verde, etc., mas a prática é que se faz guerra no Oriente Médio, onde tem petróleo. Eu falo sempre o seguinte, eu brinco sempre que ninguém invade país que planta pepino, né? Todo mundo invade país que tem jadeira de petróleo. Essa é uma coisa. Então já se revelou que essa história de nós vamos abandonar os combustíveis fósseis não tão cedo. Outra coisa, se a Guiana está negociando, já é uma vitória do Maduro, porque até então ele não tinha nada. Ele blefou, e de repente ele está levando uma negociação. Isso não vai parar por aí, eu não tenho dúvida disso. Pode se arrastar por uma década, talvez até mais. Mas o que a gente tem que lembrar? Que essa questão do Essequibo, né, ela não é uma pauta apenas do governo Maduro, dos bolivarianistas, chavistas, que é quem quer que você chame aí esse pessoal. É uma pauta de todos. Até a oposição venezuelana, ela forma junto aí nesse pleito, né? O Essequibo está para a Venezuela mais ou menos como as Ilhas Malvinas estão para a Argentina. Eu penso que nós temos conflitos dormentes da América do Sul, o mundo está mudando a sua configuração, mas é verdade, não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que o mundo não está mudando, ele está efetivamente mudando, é um fato, né? É só a gente observar que 1/3 da marinha americana hoje está no Oriente Médio, isso não é à toa. É um mundo novo. Então, esses conflitos que estão dormentes, eles vão ressuscitar. Qual é o resultado disso? Eu não tenho como prever, mas uma coisa é certa. O Brasil precisa se preparar melhor para esses tempos incertos. Meu querido Acácio Miranda, professor de Relações Internacionais. Maduro coloca a questão de Essequibo. Em 1899, quando a Guiana pertencia ao Reino Unido, uma corte internacional atribuiu Essequibo à Guiana, atender aos interesses do Reino Unido. Claro, a Venezuela também não tinha nem condição naquela época de discutir. Em 1966, a Convenção de Genebra teve um acordo ali e disseram que a Venezuela tem direito a postular, mas pacificamente. O Maduro deu essa chiada. Agora, a Guiana diz que não vai devolver. Os Estados Unidos e a Inglaterra apoiam a Guiana. A Rússia está muito distante daqui da Venezuela, está preocupada com seus interesses geopolíticos regionais. O Putin até já avisou o Maduro, você vai entrar na guerra, entra sozinho. Então, não corre o risco do Maduro ter dado um grito que não vai resolver nada, ele vai ficar gritando, não vai resolver. Ou você acha que há algum tipo de encaminhamento com relação a essa questão? O Brasil vai chegar e falar, Guiana, dá esse equipe para a Venezuela? Há um ditado popular, Capês, que diz que a pessoa jogou um verde para colher maduro, né? Opa, bom trocadilho. O que eu acho? Eu acho que foi um pouco essa a ideia do Maduro. Ele ameaçou uma guerra objetivando duas circunstâncias. Primeiro, ganhar politicamente e internamente com isso. Nós sabemos que ele enfrentará eleições em 2024, e a questão da Guiana é uma questão que mesmo a oposição da Venezuela é favorável a essa anexação, então ele acaba colhendo dividendos políticos disso. E há um segundo ponto, que era fortalecer ou pelo menos fomentar essa disputa que existe no nível mundial entre Estados Unidos e Rússia. Mas você bem disse, primeiro que o Putin já avisou, não tenho condições de socorrê-lo nessa batalha. Em segundo lugar, a questão da Guiana
traria dividendos políticos única e exclusivamente ao Joe Biden. Por duas razões. Primeiro, a ExxonMobil, uma empresa privada norte-americana, quem explora 80% das minas de petróleo na Guiana. Então, Joe Biden entraria numa guerra fácil contra a Venezuela em defesa da sua empresa, das empresas norte-americanas. Em segundo lugar, a Guiana e a Venezuela estão na América do Sul, mas estão viradas ali para o Mar do Caribe, para o quintal dos Estados Unidos. Joe Biden teria a narrativa que ataques feitos pela Venezuela contra a Guiana indiretamente afetariam ou poriam em risco a soberania norte-americana. Mais uma vez, ele entraria numa disputa fácil, ganharia e colheria dividendos políticos internamente. O Maduro, que não é bobo, fez essa leitura e entendeu que acabaria ou passando vergonha ou sendo destroçado pelos norte-americanos. Diante deste contexto, ele recuou e o que nós tivemos foi um simples blefe do Maduro que não reverberou nem dividendos políticos, nem dividendos econômicos. Ricardo Rous, a Roraima, nosso querido estado da Roraima, a nova estrela no azul da União, a Roraima, que era território, hoje é um estado, está lá na fronteira, uma parte dela, entre a Venezuela e a Guiana. Em Roraima tem a Amazônia, mata densa, fechada, floresta, não dá para entrar por ali. Mas tem uma região que chama Lavrado, que é tudo ali cerrado, né? A gente fala savana, mas é o cerradão. E tem duas estradas, duas BRs aqui, que com forma de V. Você vem da Venezuela, desce nessa região do Lavrado, que não tem mata, e depois sobe de novo em direção à Guiana. O Maduro teria que fazer uma penetração terrestre pelo estado de Roraima. Será que o exército brasileiro, se ocorrer isso, não ocorreu, mas nós temos 2024 inteiro pela frente. O exército brasileiro aceitaria esta passagem, chamada passagem inocente, ou seria considerado um atentado à nossa soberania e uma declaração de guerra? Primeira questão. Segundo, se Maduro não quiser fazer isso, ele vai ter que fazer um ataque anfíbio. Vai pelo mar, onde estão os postos petrolíferos, lá ele vai trombar com a Marinha norte-americana. E esse ano tem eleição. E o Trump, que é meio maluco para a guerra, ele já queria que o Bolsonaro invadisse a Venezuela quando estava o governo Bolsonaro. Então, eu acho que a solução bélica está muito afastada, descartada. Para ele ter uma solução diplomática, ele teria que ter apoio do Ocidente. O Tribunal de Haia está na Holanda. Aí tem Holanda, Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, agora o leste europeu quase todo. Tudo é office boy dos Estados Unidos. Certo? São todos submetidos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer que vá para a Venezuela, obviamente, a região de Essequibo. O que resta a Maduro fazer? Olha, Capês, o que resta ao Maduro é cair de Maduro, só para usar o trocadilho aqui. Porque eleição na Venezuela, e na minha opinião, eu concordo com o que foi dito pelo professor Farinazzo e o professor Acácio aqui também, em partes, porque eu acho que o Maduro nenhum momento estava de olho no petróleo da Guiana e nada disso, porque ele não tem a menor condição de entrar em guerra, não contra a Guiana, que é um país pequeno, com um exército pequeno, menos de 1 milhão de habitantes. Não é a Guiana, não. São os Estados Unidos da América que não permitiriam isso. E num primeiro blefe, que é o que eu acho que o Maduro fez, apenas com a ideia de ter uma bandeira política para tentar se fortalecer, visando as eleições, entre aspas, como bem colocou o professor Acácio aqui, que haverão na Venezuela agora em 2024,
já fez ali um exercício na Guiana, em parceria com a Guiana, já mostrou para o Maduro, aqui não vai ter. E o próprio Putin lá na Rússia, que também tem eleições agora na Rússia em 2024, ou seja, cada um está preocupado com o seu. E talvez para o Biden é que fosse menos ruim ter um conflito ali, que ele pudesse entrar ali para defender os interesses dessa indústria petrolífera dos Estados Unidos, que é quem está explorando o petróleo ali na Guiana, é a ExxonMobil. Enfim, para mim o Maduro criou um grande blefe. Agora, no finalzinho de 2023, se sentou com o presidente da Guiana, terminou a reunião, um apertando a mão do outro. Acho que ali o Maduro tentou encontrar uma circunstância para ele dar uma ré, para ele parar com isso. Vai continuar falando, vai continuar blefando e fazendo ali as suas falas, que é característica de um líder populista, porque tem eleição e essa bandeira, como já foi dito aqui na mesa, ela une inclusive pessoas que estão à oposição de Maduro. Uma oposição que parte está presa, então não sei qual é a eleição que o Maduro de fato vai ter. Enfim, é uma situação complicada que, para mim, além de um grande blefe, não vai para lugar nenhum. A Guiana vai ficar com esse equibo, não há condições internacionais como você literalmente desenhou, não há interesse dos Estados Unidos nisso. A Guiana está prosperando, está andando e vai continuar assim. E ao Maduro resta, como eu comecei falando, cair de Maduro. Já passou o tempo desse líder populista que está destruindo a Venezuela, acabar com seu aspas, reinado nesse nosso vizinho aqui. Alessandro Negão, que mistérios e segredos estão ocultos na tortuosa mente de Nicolás Maduro? O Maduro, ele está feliz da vida porque o seu grande amigo Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Logo, o que ele pensou? Qualquer birutice que eu fizer, eu vou ter aqui o meu amigo para colocar as mãos nas minhas costas e me ajudar na minha birutice. Aconteceu exatamente ao contrário. Quando o Maduro resolve falar sobre esse equibo, resolve querer invadir esse equibo, e olha só, eu acredito no referendo dele, viu? Eu não acredito nas eleições que elegem ele lá e tal, mas nesse referendo em si, eu acredito porque, assim, o Maduro destruiu a Venezuela e continua destruindo. Só que a Venezuela, o dinheiro está começando a acabar, está começando a dar sinais de que vai ficar difícil. Então, quando o Maduro olha para esse equibo, olha para as riquezas que tem esse equibo, é fácil ele convencer não só a população, não só a oposição, porque a oposição também tá do lado dele nessa. Oposição também, entre aspas, né? Não, Ricardo? A gente tem que, tudo em relação à Venezuela, você tem que colocar umas aspas. A oposição, entre aspas, mas nesse caso eu acho que a própria população ficou do lado dele de verdade. Por quê? Porque olha só o estado que a população está. Então qualquer promessa já é alguma coisa. O Maduro, ele deu de cara com o governo Biden, que daqui a pouco vai ter que começar a mostrar serviço, porque a eleição está logo aí. O governo Biden vai querer isso. Eu acho que o governo Biden até gostaria que ele tentasse vir, como o Capês falou, como um anfíbio, vir pela água, né? Para o governo Biden mostrar serviço, mostrar alguma vitória para a sua população, ao invés de cada vez que o Biden tenta dar 4 passos, ele tropeça. O que a gente tem que entender aqui no final dessa história toda, gente, é muito simples. Como fica a posição do Brasil? A posição do Brasil ficou muito esquisita em relação à Rússia e Ucrânia. A posição do Brasil ficou muito errada em relação a Israel e Hamas, e agora nesse caso aqui, porque o presidente fez que deu-se de desentendido, né? É sempre aquela história do precisamos de paz, precisamos conversar, precisamos não sei o quê, precisamos... Tá, ele tinha que vir a público e dizer energicamente, eu sou contra ou eu sou a favor, e caso ele resolva cortar caminho por aqui pelo Brasil, vai acontecer isso, isso e isso. Ou eu não vou deixar, ou eu vou deixar. E se eu disser não vou deixar, o que eu vou fazer na minha parte do eu não vou deixar? Posição clara, porque, mais uma vez, assim como errou ali no conflito Israel e Ucrânia, aqui o conflito não vai ser Venezuela, vai ser Estados Unidos, Capês. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Vamos falar um pouquinho agora da nossa querida Argentina. Don't cry for me, Argentina. Em um pleito histórico, o candidato ultraliberal, que a esquerda chama de extrema-direita, Javier Milei, rompeu a polarização argentina, consolidou sua nova força política e foi eleito presidente do país no último mês de novembro. Ele é economista e deputado
e superou o ministro da Economia, Sérgio Massa, que ninguém sabe se é de esquerda, direita, centro, impondo ao peronismo sua 4ª derrota em 40 anos de democracia. Após uma ascensão meteórica na política, Milei conseguiu mais de 11 pontos de diferença em relação ao seu rival. A esperança do povo argentino é uma melhora na economia do país, que teve índice de inflação ultrapassando a barreira dos 120% ao ano. Vamos começar com meu querido comandante Robson Farinazzo. A inflação bateu, em dezembro do ano passado, 180% ao ano. Não é possível uma inflação em um ano aumentar preços em quase 200%. A Argentina paga subsídio para 80% da população. O peronismo, que é esse populismo demagógico, o pai do povo, que não entende nada de economia e vai gastando, estatizando, tirando dinheiro de onde não tem, imprimindo papel moeda para pagar as suas dívidas, dando calote internacional, não fazendo a lição de casa, é mais ou menos como você pegar todo o seu estoque de comida do mês e fazer refeições fartas durante 5 dias. E deixa os 25 dias, a gente vê depois. Entra agora Javier Milei. O Milei vai enfrentar, meu querido comandante Robson Farinazzo, o pior lado da esquerda. Vão ter sindicatos nas ruas, mobilizações tentando parar o governo dele, porque não existe remédio gostoso para curar uma doença. Remédio é amargo. E a receita para a recuperação econômica da Argentina, infelizmente, será muito sacrifício da população para a retomada do crescimento. Corte de gastos. E aí, a ministra da Segurança da Argentina, que é a Patrícia Bullrich, já falou que não vai tolerar baderna nem manifestações nas ruas. Como você vê nesse ano de 2024 os desafios econômico, político e de manutenção da ordem e estabilidade social na Argentina de Javier Milei, meu querido comandante Robson Farinazzo? Pois é, Cabeça, a gente tem um problema também, né? Que num sistema democrático, a rua é livre, né? Então as pessoas têm direito de se manifestar. O que acontece na Argentina? Por que o peronismo não perde a força? Porque se você pegar o peronismo de 70 anos atrás, né? Quando se tenta derrubar o Perón em 1955 aí, na cabeça de muita gente na Argentina foi um período de bonança. A Argentina foi o primeiro país da América Latina a fabricar aviões a jato. E não era um projeto que eles compraram de outro país, não, era um projeto deles. Trouxeram engenheiros alemães e desenvolveram jatos. A Argentina iniciou um processo de construção nuclear, tá? Isso em 1955. Eles também investiram na indústria bélica, né? O Perón, ele teve assim uma atenção muito grande com as classes trabalhadoras. Então, isso fica na memória do povo. Isso não tem, né? Não obstante o desgaste político do peronismo, a gente não tem como varrer isso para baixo do tapete. Qual que é o desafio do Milei aí? Ele vai ter que mostrar que ele consegue oferecer uma solução melhor do que isso. A democracia é isso, é quem tem as melhores soluções, quem se prova ao longo do tempo, né, que tem as soluções mais capazes. Essa fórmula do Milei, ele diz que vai dar um choque, que vai dar tudo certo. Agora, nós temos um problema sério na Argentina, pessoal. Independente de ser um Milei, de ser um peronista, alguém de esquerda ou de direita, a Argentina é um país que precisa atrair investimentos. Esse é o problema básico da Argentina. Precisa de dinheiro para poder tocar projetos, né, para investir em infraestrutura, para gerar empregos, etc. Então, o desafio maior do Milei vai ser esse daí. Ele propõe uma solução, né, uma solução um tanto quanto diferente do que foi tentado até agora. Tem gente que diz que não vai dar certo, tem gente que diz que vai dar certo. Isso eu não sei. Agora, uma coisa é certa, né? Ele vai ter que lidar aí. Se essas soluções não funcionarem, ele vai ter que lidar com as ruas. Isso é inevitável. Ele não vai poder deixar prender o pessoal em casa ou partir para soluções aí fora do esquadro democrático. Eu diria
que o desafio que ele tem pela frente é bastante grande. Ele diz que vai conseguir, a gente tem que dar um voto de confiança para ele, né? Mas vai ser difícil o que ele tem pela frente aí. Agora, meu querido Acácio Miranda, você tem a população, o país empobreceu. Não é mais o país mais rico da América Latina, não é mais um país, ainda é um país culturalmente muito elevado, sem dúvida alguma, mas tem muita miséria. Miséria tem muita população vulnerável. População vulnerável, você precisa fazer gastos sociais, mas para isso tem que ter dinheiro, e o país está quebrado. Eu vejo um futuro complicado aí para o Javier Milei, porque ele quer retomar a economia argentina. E eu tenho visto nos ciclos de administração, eu tenho visto sempre, em regra, a esquerda, com muita demagogia, sempre gastando mais do que arrecada, numa ação populista, quebra o Estado. Aí vem a direita com ações ortodoxas de economia, muito antipática, porque tem que ser, perde a eleição e entrega de novo o país para a esquerda. O que vai fazer o Javier Milei? Vamos lembrar que a Dilma Rousseff quebrou o país. Não é que quebrou, mas perdemos 7% do PIB. Nós estamos caminhando para ficar entre a 6ª economia do mundo e despencamos para a 11ª. Então, o que o Javier Milei vai fazer e como é que ele vai enfrentar as ações orquestradas da esquerda que vão querer desestabilizar as medidas econômicas duras, mas necessárias para a retomada do crescimento? Capês, o discurso de posse do Milei é muito simbólico a partir das suas constatações, porque ele, durante 2 ou 3 oportunidades, fez questão de dizer: os remédios que nós utilizaremos a partir de agora são amargos. É necessário nós cortarmos da própria carne. Isso significa que ele sim tomará medidas impopulares. Sim, a população argentina nos próximos meses ou até no próximo ano, ano e meio, sofrerá as consequências dessas medidas amargas para que a partir daí, a partir dos resultados dessas medidas amargas, a economia argentina comece a tracionar, comece a melhorar e, consequentemente, um melhor horizonte se avizinhe. É óbvio, num país onde 60% da população recebe alguma forma de subsídio, a primeira medida será ou serão os cortes desses subsídios. Nós já constatamos, nesses dias de gestão do Milei, os aspectos relacionados à energia elétrica. Uma parcela considerável da população argentina recebia subsídios na sua conta e esses subsídios foram quebrados. Em segundo lugar, os preços, muitos dos preços na Argentina estavam congelados. O Milei já dá indicativos que esse congelamento deixará de existir. E aí, quem nos assiste pergunta: olha, mas essa quebra do congelamento aumentará a inflação. Sim, o aumento da inflação, que já é bastante grande na Argentina, faz parte da estratégia do Milei. Num primeiro momento você cria uma euforia, as pessoas saem às compras, o mercado acaba aquecido e, consequentemente, a inflação aumenta. Mas, a partir do momento que há uma estabilização desses preços que foram descongelados, consequentemente, a economia também estabiliza e a inflação passa a ser controlada. Então, obviamente, são medidas ortodoxas, são medidas impopulares, mas eu não digo que são medidas necessárias. No caso da Argentina, são medidas de sobrevivência. E, gostemos ou não do Milei, só nos resta torcer para o sucesso dessas medidas, porque nós somos vizinhos da Argentina e somos os principais parceiros econômicos da Argentina. Qualquer circunstância mais grave na Argentina afetará também a economia brasileira, que você bem disse, não vive o seu melhor momento. Ricardo Rosso, qual a sua avaliação? Não vai ser fácil para o Milei.
da campanha, até agora eu venho gostando do que está acontecendo, está muito recente. O Milei teve um tom na campanha, um tom de campanha eleitoral, caricato, forte, talvez necessário para que ele pudesse romper algumas barreiras. Ele venceu as eleições e já no seu discurso de vitória ele desceu um tom. Na posse ele desceu mais um tom. Ele não fez o discurso de posse dentro do parlamento argentino, ele fez fora do parlamento argentino, mandando para mim um nítido recado para o povo que o elegeu, mas também, como tudo é como moeda, sempre tem dois lados, também mandando um recado para a classe política. Não vão ser tempos fáceis. As medidas de austeridade que o Milei começou a implementar já do final de 2023 e vão adentrar agora 2024, vão fazer, como o Acácio já falou, que a inflação suba. O corte de subsídio vai doer na carne de muitos argentinos. E assim como no Brasil, a Argentina tem uma esquerda gafanhoto, que por onde passa, arregaça com tudo, come, desgraça tudo e depois fica fazendo muito barulho, e uma esquerda truculenta. Vai para as ruas, apesar de ele ter feito um decreto ali que, de certa maneira, proíbe algumas manifestações em alguns determinados espaços e condições ali, mas a esquerda não vai ficar calada, ela vai fazer barulho. Uma das medidas logo no começo do mandato do Milei, que é ele cortou a verba para a imprensa. Nós já vimos isso acontecer no Brasil, no governo Bolsonaro. Não foi o total sucesso que o Bolsonaro imaginava. Então, se o Milei, como o Capês costuma falar aqui, que o remédio e o veneno é a mesma coisa, né? Depende da dose. Dependendo da dosagem que ele utilizar, a linha de administração dele lá pode ter sucesso, como não pode ter sucesso. Concordo com a Cássio aqui que nós temos que torcer favoravelmente para que dê certo. A Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil e nós vamos ficar nessa torcida esperando que esse modus operandi aí do Milei funcione. E aí, Alessandro Negão, o que você acha? Bom, primeiro que eu sempre achei uma comparação errada que a grande mídia está fazendo, que é comparar o Milei ao Bolsonaro. O Bolsonaro é o político comum que a gente tem aqui no Brasil, só que o incomum do Bolsonaro é que ele não está atrelado à corrupção. Já o Milei, ele é um libertário. Ele enxerga o Estado de uma maneira totalmente diferente da do Bolsonaro. Ele vendeu isso na campanha, ele já começa o mandato dele já cortando alguns ministérios, como ele falou que ia fazer, alguns ele transformou em secretarias, mas ele tem uma estrada muito tortuosa pela frente. Daqui 2 anos já vão ser feitas novas eleições lá na Argentina. E ele vai ter que cortar os gastos aqui de uma maneira muito radical para um povo que não está acostumado com essa radicalidade, porque ele já vem de um tempo que a esquerda, como o próprio Ricardo falou aqui, vem, entre aspas, gafanhotando a Argentina, assim como faz no Brasil também. Então ele vai ter uma esquerda que vai brigar muito, que vai bater muito nele. Ele falou por várias vezes que não viria até aqui no Brasil, porque ele não quer papo com comunistas e tal, e eu sinceramente acho que ele vai ter que vir aqui beijar a mão do Lula, direta ou indiretamente, que às vezes eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo. Indiretamente, gente, seria, sei lá, ele mandar um ministro dele conversar com Haddad. Isso é um indiretamente. Ele não precisaria fazer como o Alberto Fernandes fazia aqui, que o Alberto Fernandes só faltou vestir a camiseta do Lula e vir aqui torcer por ele. Mas o Brasil é muito grande e a Argentina vai precisar do Brasil também. Eu queria muito entender como vai ser essa política dele de poder trazer dinheiro para a Argentina. Não sei se ele vai baixar os impostos. Eu acredito que ele vai fazer isso, baixar alguns impostos, trazer alguns benefícios para que empresas que estão ali vizinhas à Argentina olhem para a Argentina e falem assim, cara, vale a pena eu sair desse país aqui, montar a minha empresa ali, porque está tendo uma facilitação aqui, vai ser legal. E aí ele vai ter mais dinheiro circulando ali dentro da Argentina. Num primeiro momento vai ser bem difícil, porque a inflação vai aumentar. Quem é mais velho, é muito difícil explicar para os jovens. Eu tenho um canal mais voltado aos jovens. A pior coisa do mundo é tentar explicar para um jovem o que significa uma inflação de 200%, porque parece que você é um doido, porque esse jovem entendeu que ele compra uma coisa em janeiro e lá para julho a coisa aumentou de preço só um pouquinho e a gente viveu o tempo
dos preços, comprar de manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde ia ser outro preço, então parece que a gente parece um doido quando você tenta explicar isso para um jovem. Só que o povo argentino está vivendo mais ou menos isso. Eles estão vivendo um tempo em que o garotinho ali, ele já tem que pensar em dólar já. Ele não pode pensar na própria moeda do país dele. E é isso, ele tem uma estrada muito tortuosa à frente dele. Isso aí, lembra daquela aplicação Overnight? Overnight. É. Bom, meu querido Robson Farinazzo, sabe o que nós vamos falar agora? 3 sílabas. São 2, na verdade, 2 palavras, mas 3 sílabas. Xi Jinping. O homem tá Em março do ano passado, o presidente da China, Xi Jinping, foi reeleito para o seu 3º mandato à frente do país asiático. Cerca de 3 mil integrantes do Congresso chinês votaram de forma unânime em um pleito que não tinha outro candidato na disputa. Então, foi com ele mesmo. O líder do Partido Comunista Chinês ocupa a presidência desde 2013. E o novo mandato será de 5 anos até 2028. Vale destacar que em 2018, o Xi Jinping suspendeu qualquer limite para mandato presidencial, que era no máximo 10 anos. Agora, ele pode ser reeleito permanentemente numa autêntica ditadura democrática, porque, na verdade, ele está sendo eleito sem concorrência. Meu querido Robson Farinazzo, todo dia que o Xi Jinping acorda, ele tem que alimentar 1 bilhão e 500 milhões de chineses. Não é fácil, hein, conduzir uma economia como essa. Ao mesmo tempo, ele tem ampliado seu arsenal nuclear. Dizem que de 400 armas ele vai partir para 2.000 armas nucleares. Está fazendo até 2025, ele vai aumentar em 10 vezes o número de submarinos com energia nuclear. E ali no sudeste da Ásia, onde tem a ilha de Taiwan, que era a antiga Formosa, né, dos portugueses, para onde o Deng Xiaoping fugiu quando perdeu a guerra civil para o Mao Tse-tung em 49, está ali aquela ilha. Os Estados Unidos não quer que mexe na ilha, porque é a maior fabricante produtora de microchips do mundo. Então, os Estados Unidos têm interesse político lá. Na sua opinião, a China vai ameaçar que nem o Maduro, ameaçar e não vai partir para cima de Taiwan? Ou você acha que até 2030 corre o risco de uma escalada que pode levar a um conflito regional ali, pelo que eu me lembre, desde a Guerra da Coreia, que não tem uma guerra como essa? Queria a sua opinião, um dos maiores analistas, estrategistas militares do país. Aqui, privilégio nosso de ter no Linha de Frente. Bom, Capês, eu fico lisonjeado com a deferência, né? Uma responsabilidade muito grande que você coloca sobre meus ombros. Mas eu penso da seguinte forma: o negócio da China não é fazer guerra, eles vão absorver Taiwan. A ideia deles é absorver. Agora, eles sabem o seguinte, né? Você tem que aquele velho ditado, você tem que falar macio, mas tem um porrete grande. Então, eles estão construindo forças armadas muito grandes, as maiores do mundo. Há ainda certos atrasos tecnológicos da China. E eu tenho quase certeza de que esses atrasos vão ser compensados pela Rússia. A Rússia transferiu muita tecnologia militar para a China, e a tecnologia militar da Rússia é efetivamente de primeiro mundo. Eu acho que foi um erro enorme do Joe Biden de deixar a Rússia se aproximar da China. Foi o maior erro da geopolítica americana dos últimos 30 anos. O Trump tinha alertado isso. Exatamente. Agora não tem mais o que fazer. Agora isso não reverte mais, tá? Eu já ouvi falar aí que a Rússia pretende transferir para a China aí tecnologia de aeronaves com capacidade de lançar mísseis hipersônicos. Hoje a China lança esses mísseis de plataformas em terra. Se ela conseguir lançar de aeronaves, como a Rússia já faz na Ucrânia, muda completamente o jogo, porque ela vai ampliar o alcance desses mísseis aí. Mas eu não acredito que o chinês enxerga Taiwan como uma solução militar. A gente precisa entender primeiro o que é a China. Por exemplo, o Xi Jinping, ele é eleito por um partido que tem 94 milhões de filiados. O Partido Comunista Chinês
Ele tem 94 milhões de filiados aí. E você não entra no Partido Comunista Chinês se você quiser, você é convidado, você se candidata e aí vai passar... E é um happening na sua vida ingressar no Partido Comunista Chinês. Que de comunista já não tem muito não, tá, gente? Essa que é a verdade. Outra coisa que pouca gente sabe, o Partido Comunista Chinês ele não é o único partido da China. Eles têm outros partidos ali também. Lógico que são partidos só nominais, mas eles efetivamente existem. Agora, o que acontece? A base de formação dos oficiais do Partido Comunista Chinês, e o Xi Jinping é um expoente, é uma seleção muito rigorosa. Isso já vem desde o tempo do Mao. Eles sempre tiveram uma disputa interna muito grande dentro do Partido Comunista Chinês. Sempre existiu. Só que hoje, como é que essa disputa funciona? Você começa administrando uma fábrica, ou o que quer que seja, depois você vira prefeito de uma cidade, através dos mecanismos internos dele, é governador de uma província, é o caso do Xi Jinping, e depois, lógico, você como o membro aí do Comitê Central, do Politburo, você disputa, né, as principais comissões. Agora, qual é o resultado disso tudo? E a gente precisa começar a olhar isso aí. Uma vez, um potentado chinês, ele disse para um representante ocidental, falou, olha, vocês mudam tudo a cada 4 anos, mas as coisas sempre permanecem as mesmas. Nós nunca mudamos, né, os nossos governantes, mas as coisas aqui mudam o tempo todo. Então é necessário observar isso aí. O Xi Jinping ele se mantém em virtude de um pacto social não escrito que prega o seguinte, olha, enquanto nós trouxermos paz e prosperidade para o povo chinês, eles nem querem, essa palavra democracia nem entra ali para eles, é paz e prosperidade. Enquanto nós trouxermos paz e prosperidade, o Partido Comunista tem o mandato divino e ele permanece no poder. Em resumo, gente, para a sociedade chinesa, o Partido Comunista é apenas mais uma dinastia. Eles sempre foram governados por dinastias autocráticas. Isso aí para o chinês é apenas mais o Xi é apenas mais um imperador na cabeça do chinês. É assim que eles se governam, tem sido assim por mais de 4.000 anos. Eu acho muito difícil o Ocidente alterar isso, falando de uma forma muito pragmática. Meu amigo telespectador aqui da Jovem Pan, a verdade é que a economia é que rege tudo. Provavelmente deve ter ocorrido, mas eu não me lembro de nenhuma grande revolução, guerra civil, guerra de expansão, guerra colonial, que não tenha a economia na sua base. E pode acreditar, a Revolução Francesa só ocorreu pela traição do Duque de Orleans ao rei Luís XVI e, sobretudo, pela maior crise agrária do século, que assolou a França. Então, claro que o Xi Jinping está preocupado com a economia. Agora, o nosso comandante Robson Farinaso deixou no ar e você entendeu o que ele disse. O programa dele se chama A Arte da Guerra. Eu tive a honra de participar desse programa no último dia 18 de dezembro. Fiquei muito feliz, fui muito bem tratado, muito obrigado ao comandante. E A Arte da Guerra é um pequeno livro de estratégias militares, dividido em 13 capítulos, escrito por um general chinês que viveu há 2.500 anos atrás, chamado de Sun Tzu. E o Sun Tzu disse o seguinte, e é isso que o comandante colocou: a China não guerreia, a China espera. A suprema arte da guerra, dizia Sun Tzu, é derrotar o seu inimigo sem lutar. Estados Unidos está esgotando o seu estoque de munição na guerra da Ucrânia. Já abre agora uma segunda frente de guerra, deslocando 1/3 da sua marinha, como disse o comandante Farinaso aqui, para o Oriente Médio. Já prometeu 100 bilhões de dólares, não conseguiu, para a Ucrânia e para Israel. Coloca inúmeras bases militares na Europa e no sudeste da Ásia. E a China cresce economicamente. Cresce, se alia à Rússia, que tem uma tecnologia de ponta, como diz o coronel, vai se fortalecendo e vai fazendo o que os Estados Unidos fizeram com a União Soviética.
caiu o Império Soviético porque não aguentou investir tanto em armas como os Estados Unidos continuava investindo. Então, pergunto a você, Acácio Miranda, não devemos esperar uma guerra para valer, mas uma guerra fria? E nesta guerra fria, e o comandante sabe o que eu estou dizendo, a China pode fazer guerras por procuração, pequenas guerras no Oriente Médio ao redor do mundo para enfraquecer os Estados Unidos? Que mistérios e segredos estão na tortuosa mente de Xi Jinping? Capês, eu vou discordar de você num ponto. Eu acho que não existem mistérios ou segredos na estratégia da China. Declaradamente, a China bate com as mãos dos outros. Eu acho que essa parceria bem mencionada entre Rússia e China, direta ou indiretamente, acaba fomentando o que se tem hoje no Oriente Médio, no conflito Hamas e Israel, mais especificamente numa eventual ajuda ou até no intercâmbio com Síria e Irã. Quando nós olhamos para a guerra entre Rússia e Ucrânia, obviamente a Rússia é declaradamente uma aliada da China, mas até por conta da perspectiva e até por conta das políticas externas adotadas pela China nesse momento, eles fazem uso dessa estratégia da guerra por procuração ou proxy war. Por quê? O objetivo principal da China, conforme foi dito aqui, é a sobreposição econômica. E no momento em que você está gastando os seus recursos ou as suas energias numa guerra, você acaba deixando num segundo plano os aspectos econômicos. E quem tem uma visão como o governo chinês tem, neste momento, os aspectos econômicos são prioritários. Então a gente deixa para os nossos amiguinhos brigarem com os nossos inimigos. E aí eu faço duas breves e objetivas ponderações. Primeiro, a China é hoje a principal autocracia capitalista do mundo. E para a ironia de todos nós, é uma autocracia capitalista capitaneada pelo Partido Comunista. Em segundo lugar, eu acho que o coronel pode fazer uma correção aqui. Eu acho que a única guerra na história que não foi motivada por uma questão econômica foi a Guerra de Troia, entre os troianos e os gregos, que foi motivada pelo amor de Helena de Troia. Uma guerra que só tem na cabeça do Homero. Bom, agora eu queria fazer aqui o meu Ricardo Ros, meu amigo Ricardo Ros. A China tem uma estratégia de guerra muito interessante. Ela está investindo pesado no Irã, realizou obras de infraestrutura no Irã, está fazendo no Oriente Médio, não é, comandante? Ela está pavimentando viadutos, estradas, ferrovias, para levar todos os seus produtos, tentou compor a paz entre a Ucrânia e a Rússia, porque ela quer passar uma estrada de ferro pela Ucrânia para abastecer a Europa. Está investindo aqui na América do Sul. Uma empresa chinesa, State Grid, acabou arrematando em quase 30 bilhões de reais, num mega leilão, a transmissão de energia elétrica. A Eletrobras nem entrou, são mais de quase 5 mil quilômetros de transmissão de fios. E está entrando aqui forte também no Brasil. África também. Tá na África, direto, bem lembrado pelo Alessandro Negão, entrando na África com tudo. Então, na verdade, a China chega e fala, quero fazer negócio. Os Estados Unidos, não. Você precisa mudar o seu sistema democrático, nós não aceitamos isso. A China não, ela é pragmática. E com isso ela está expandindo os seus tentáculos econômicos por todo o mundo. Ricardo, você parou para pensar uma coisa? A China tem uma economia quase tão forte quanto os Estados Unidos. E a Rússia, ao contrário do que especialistas apregou, está mais forte do que nunca. Não só suas 5.500 armas com ogivas nucleares, mas ela está com o exército agora caminhando para mais de 1 milhão de soldados e ainda com armamento de ponta.
Então, com a Rússia quase tão forte quanto os Estados Unidos, a China quase tão rica quanto os Estados Unidos, se unindo, e ainda a Índia, que é aliada de primeira hora da Rússia, nós estamos começando a ter um cenário Ocidente e Oriente muito complicado. O que esperar aí do Xi Jinping nesses próximos anos e da sua aliança com Putin ou o Medvedev, que é o sucessor eterno do Putin, caso ele venha a ter algum tipo de problema, porque ninguém é eterno. Capês, meu querido, a China já é hoje, 2024 começo, a segunda maior economia do planeta. O PIB de mais de 11 trilhões de dólares. Caminhando para pegar os Estados Unidos. Ainda está distante, mas está caminhando na linha de pegar os Estados Unidos. A China vem construindo, como você desenhou um pouquinho aqui, uma nova rota da seda, que é o que a China está fazendo, através de dinheiro, de parceria, de conversa, e isso ela vai espalhando os tentáculos chineses aí dessa China comunista, capitalista, para o mundo inteiro. E isso vem realmente mudando os polos da geopolítica mundial. Acho que o Coronel Farinazzo falou muito bem aqui quando ele disse que talvez tenha sido dos maiores erros estratégicos dos Estados Unidos deixar que a Rússia e a China se conectassem. Você desenhou muito bem. A Rússia tem um poderio bélico imenso, mas não tem dinheiro. E a China tem dinheiro, tem gente e vai se estruturando belicamente. Com parceria com a Rússia, com amizades ali, de certa maneira, com a Índia, e vem construindo essa nova rota que o objetivo da China é poder vender os seus produtos para o mundo inteiro, vem colocando seus tentáculos na África, na América do Sul e vem cada vez mais isolando o modelo americano de ser. Então, nos próximos anos, nós vamos ter certamente a mudança desse eixo de domínio americano, na minha opinião, para, de repente, o domínio de um novo império chinês aí, que economicamente vem chegando próximo dos Estados Unidos. Alguns especialistas acham que nos próximos 5 anos a China já vira a maior economia do mundo, outros discordam dessa linha, acham que um pouco mais de tempo, mas enfim, seja 5, sejam 10 anos, a China vai se tornar a maior economia do mundo e deve aí colocar realmente o domínio do seu império chinês sobre o planeta novamente. Alessandro Negão, estou preocupado. Você tem uma ideia do perigo que representa uma aliança China e Rússia? No auge da Guerra Fria, num momento de extrema tensão, que o presidente dos Estados Unidos era o Richard Merrill Nixon, né? E o Henry Kissinger era o seu ministro de Relações Exteriores, falecido ano passado. O Nixon tomou um avião, foi visitar o Mao Tse-tung, que é um comunista mais radical e ortodoxo que já passou pela terra. Aquele comunista de uma economia rural. Mas o medo dos Estados Unidos, o pavor que a China se unisse à então União Soviética foi tamanho que ele foi visitar. E o Donald Trump, com toda a loucura dele, ele dizia: o maior perigo é a Rússia se aproximar da China. Hoje, a China está desenvolvendo armamentos com uma tecnologia que ela não tinha. E aí, o Antony Blinken, que é o secretário de Defesa norte-americano, falou: a Rússia não está preocupada com isso? O Putin disse: não, nem um pouco. Podem ficar fortes que nós não estamos nem um pouco preocupados, é bom para a China. Essa caminhada, essa estratégia do Xi Jinping de derrotar o inimigo sem enfrentá-lo, derrotar o inimigo pelo crescimento da economia. É claro que a China tem problemas também, problemas, expansões demográficas. Durante aquela campanha dos anos 70, de um filho por família, criou um problema enorme com poucos jovens em relação à pirâmide etária, em relação aos mais idosos. Claro que ele tem problemas econômicos também, mas Alessandro o problema de alimentar esse povo todo. Alessandro Negão, eu tô com medo aqui, nós do Ocidente, essa turma lá está se unindo. A China não precisa nem se preocupar muito, porque a China criou, acho que a bomba atômica mais perigosa de todas, chamada TikTok. Enquanto que na própria China, o TikTok, eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse o YouTube deles. Um dia depois vocês procuram no Google e tentem entrar no YouTube chinês para você ver a diferença brutal que é.
para o YouTube que a gente usa. Lá, o jovem, ele está sempre assistindo alguma coisa relacionada a esporte, ciência, entendeu? Ele está assistindo alguma coisa que o envolva mais, que deixe ele mais patriota, que o deixe mais forte. Já o Ocidente está indo pelo caminho contrário, entendeu? A China, outro dia, eu quero aproveitar até a presença aqui do professor Robson hoje aqui, entendeu? Para fazer... Tem uma frase que eu gosto muito de falar, professor, que é a seguinte: o dia que a China chegasse no Brasil, Capês, e falasse assim, ó, eu vou invadir o país de vocês. Assim, eu vou invadir o país de vocês. Porque a gente olha para o nosso país e a gente pensa assim, poxa, pelo menos aqui a gente tem as nossas liberdades. Né? Mesmo ultimamente estando meio esquisita essa coisa de liberdades, a gente ainda tem a nossa liberdade. Nós não somos um país ditatorial, nós somos uma democracia. Aí, ao invés deles chegarem com armamentos, chegarem com bomba, chegarem com tanque, chegarem com um monte de coisa, basta uma simples apresentação do presidente da China dizendo assim, ó, se eu entrar no país de vocês, os filhos de vocês terão uma escola de qualidade, vocês terão disciplina, vocês terão segurança, vocês terão infraestrutura. Você que tem uma pequena empresa, o governo vai te ajudar na sua pequena empresa. Em troca, eu vou colocar alguém dentro da sua empresa. Mas a sua empresa... Você sabe esses impostos absurdos que vocês pagam? Eu vou fazer com que esses impostos sejam bem menores. E assim vocês vão poder produzir bem mais. Foi basicamente isso que tirou a China de uma economia agrária para a China, que é a China hoje. A China hoje é a fábrica do planeta. Eu gosto muito de usar o exemplo que eu sou skatista, e antigamente o sonho de todo skatista brasileiro era ter um shape gringo. O que é o shape gringo? É o shape fabricado nos Estados Unidos. Hoje, a maioria das marcas, olha só que doideira, Estados Unidos, e não estamos falando de Brasil, não. Para o americano, que já paga bem menos imposto que o Brasil, sai mais vantagem ele mandar para a China e trazer de volta, sai mais barato. Ou seja, está fechando as fábricas de shape. Lá. E as poucas que ainda existem, elas existem ali pregadas no México. Olha isso! Você acha que se o cara chega assim, sem arma nem nada, Capês, ele só chega só com o discurso, o brasileiro entrega na hora, fala, onde é que eu assino? Tô doido, professor, ou é isso mesmo? É isso mesmo. Infelizmente é isso mesmo. E olha, na Europa, por exemplo, onde houve sucessivos fluxos migratórios, seja do Oriente Médio, seja do leste europeu, seja do norte da África, o que está acontecendo é o seguinte: os casais europeus, tipicamente europeus, não querem mais ter filho, não querem se casar, querem ter um filho só, às vezes por uma questão que a gente respeita, mas casais do mesmo sexo acabam não procriando. Enquanto isso, nos fluxos migratórios, estão ali, as populações estão se multiplicando a 5 a 10 filhos por família. O resultado disso é que, enquanto no século XIX as grandes potências europeias colonizaram o mundo, agora elas estão recebendo o revés. O mundo está reagindo, ocupando a Europa e mudando completamente o perfil. E isto também ocorre nos Estados Unidos, onde o senhor Joe Biden abriu completamente as fronteiras do México. Então, essa é uma questão importante. E olha, Alessandro, o que tem de estudantes chineses nos Estados Unidos, nas universidades, o que tem de chineses trabalhando em laboratórios americanos e fábricas, o que tem de russos por ali, o que tem de islâmicos ali. E o problema, sabe qual é, Alessandro? É o tal do balão, para não falar outra expressão. Em fevereiro do ano passado, o governo dos Estados Unidos abateu 4 balões espiões. Eu tenho que ouvir isso. Abateu 4 balões espiões da China. O exército norte-americano derrubou o que inicialmente eram objetos voadores não identificados. Mas este cenário criou uma possível nova disputa de versões entre duas das maiores potências. Bom, uma delas diz o seguinte, né? Na época, o senador Chuck Schumer, líder da maioria no Senado norte-americano, Chuck Schumer, afirmou que havia... Chucro eu que ponho.
afirmou que havia a possibilidade da China vigiar não apenas os Estados Unidos com 4 balões, mas também o resto do mundo. Com 4 balões. E afirmou que era um erro o governo não desconfiar de uma possível espionagem. Meu querido Robson Farinazzo, como é que o Congresso americano, não é só nós não, hein, produz com tanta fartura uma quantidade de imbecis, de muares como esse, como Lindsey Graham, também, que quer derrubar, quer bombardear o Irã com armas nucleares, quer derrubar aviões russos. Por que é tanta gente falando besteira? É porque não paga imposto pelas besteiras que falam? Quer dizer, 4 balões espionando. Hoje a espionagem se faz em satélite. Através de um satélite você vê até o que está acontecendo numa sala dentro da Casa Branca. Aqui, ó. São 4 balões com celular. Exatamente. 4 balões, meu amigo. Faça-me o favor. Os Estados Unidos estão sendo espionados há muito tempo. Quando produziram a bomba atômica, quando produziram as suas armas. Tem um escândalo daquele espião norte-americano que era da CIA, que vendia segredos para a União Soviética, acabou sendo preso. Robson Farinazzo, a culpa é do balão. Pois é, eu acabei literalmente falando, a China deu o balão nos Estados Unidos, né? Mas essa situação que você falou aí, desses energúmenos aí que chegam no Congresso americano. Uma vez eu ouvi uma frase, acho que até da Margaret Thatcher, é interessante, né? Eu não me lembro quem é o autor. Diz que o objetivo da democracia não é fazer com que o melhor chegue no poder, é evitar que o pior se perpetue, né? Mas parece que isso não está indo muito bem, não. Mas a gente tem que olhar uma coisa muito importante, que as relações entre os Estados Unidos e a China pioraram muito desde que a speaker, né, da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, ela visitou Taiwan. Dali para frente a coisa degringolou bastante, né, piorou muito. E a Pelosi é mais um exemplo aí desses trapalhões que você citou. Eu penso que essa história do balão, porque existe uma corrente de jato, que a gente chama, né, que vai do Extremo Oriente até a costa americana. Os japoneses usaram essa corrente de jato para bombardear os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Pouca gente sabe disso. Eles soltavam balões com bombas, caíram nas costas da Califórnia, do Oregon ali, não fizeram muito estrago não, mas a censura escondeu isso. Então o chinês está se aproveitando disso aí. Na verdade, eu acho que isso não foi feito tanto com o objetivo de espionar os Estados Unidos. É o que o Alessandro falou. Hoje você espiona com o celular, com o satélite, com uma série de coisas aí. Eu acho que isso foi feito exatamente para pagar mico, né? Porque o que acontece? Os Estados Unidos precisaram mobilizar toda a sua máquina militar. O Pentágono ficou numa situação muito difícil, eles precisaram lançar jatos F-22 aí que custam algumas centenas de milhões de dólares para bater balão. O F-22 é um caso interessante, ele nunca bateu outro avião, mas abateu alguns balões. Enfim, foi o mico do ano. Assim, eu penso que o chinês ele calculou bem isso daí, foi feito exatamente para causar celeuma nos Estados Unidos, né, e para testar a reação dos americanos. E eu acho que vem mais coisa por aí, porque a gente teve um caso também no Mar do Sul da China, o submarino americano, acho que foi o USS Connecticut, se não me engano, não me lembro agora. Ele bateu em alguma coisa no fundo do mar, que a gente não sabe o que é, e deu perda total. O submarino ele ficou completamente avariado. Então, essas provocações mútuas entre Estados Unidos e China no campo militar, elas podem aumentar muito agora, em 2024, que nós temos aí o evento que eu acho que vai ser o mais importante do ano, que são as eleições americanas. Professor Acácio Miranda, você concorda que foi, então, um balão de ensaio? Exatamente esse o termo que eu usaria. Foram alguns balões de ensaio, Capês, e foi um balão de ensaio bem sucedido, porque o governo norte-americano acabou mordendo a armadilha feita pelo governo chinês. Muito bem. Meu querido Ricardo Rose, e aí? Será que se tiver festa de São João lá também, vão sair derrubando tudo quanto é balão? Capês, eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos na Universidade de Harvard, cursos livres, e o que eu mais vi lá em Harvard, que é uma das mais conceituadas universidades americanas, dentre outras, foram chineses. Me assustou, assim, no sentido de ver realmente a quantidade numérica de chineses dentro da Universidade de Harvard. E tive a oportunidade também de ir à China. E o que eu não consegui fazer na China foi acessar o Google, na época o Facebook,
Instagram, nada. Eles têm o Google deles, o Bilibili, se eu não estou enganado. Não, o Google é o Baidu, o Bilibili é o YouTube, o TikTok. Lá você não consegue ter as redes americanas. Então, o balão é a grande preocupação dos americanos. Enfim, vamos ver, né? Alessandro Negão, e aí? Quer dizer que quem tem TikTok vai precisar usar 4 balões? Não vai. A China não precisa espionar com um balão, a gente não está em 1940. Entendeu? A China tem o celular, meu amigo. O pessoal do exército da China faz dancinha, tem o celular, tem o aplicativo no seu celular. Então, tipo mas assim, parece que o TikTok que vem porcaria é só pro Ocidente, né? Exatamente. Não, você tem relatos de vários brasileiros que, assim, vai pra China, pisou na China, o TikTok se transforma. Claro. Vamos deturpar a juventude dos outros, dos inimigos. É isso. Bom, por falar nisso, em deturpar, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado em maio do ano passado por abuso sexual e difamação da escritora americana Elizabeth Jean Carroll. Essa foi a primeira vez que um presidente norte-americano é condenado por esse tipo de crime. Trump, no entanto, foi inocentado da acusação de estupro. Abuso sexual, mano. Como pena, ele teve que pagar uma multa de $5 milhões por danos à vítima. No âmbito político, o nosso Donald Trump ganhou força no ano e porque nas últimas pesquisas de opinião, ele vem bem à frente do atual presidente Joe Biden. Vamos lembrar que as eleições estão marcadas agora em 2024 só para o mês de novembro. Então Biden tem mais 11 meses para continuar afundando. Então eu pergunto a você, meu querido Robson Farinazzo. Estados Unidos então está entre o Joe Biden, seriamente implicado em denúncias de corrupção, chega até $20 milhões da empresa Burisma, da Ucrânia, através do seu filho, me fugiu o nome do... Hunter Biden. Do Hunter Biden. E agora o Biden está implicado. O Trump também está implicado. Quer dizer que os Estados Unidos agora está entre esses dois presidentes. A Rússia e a China percebem uma América dividida, e uma América dividida é uma América fraca. O que esperar de Donald Trump, que é o que tudo indica, mesmo que estiver preso na cadeia, pode governar os Estados Unidos e aprovar ali uma anistia para ele próprio? Pois é, Capês, a gente tem que olhar o seguinte, se fosse usado, né, com o Donald Trump, esses critérios que se aplicaram aí a essas condenações do Donald Trump, se fossem usados o presidente Bill Clinton, ele provavelmente ia parar na cadeira elétrica, porque o Clinton fez peripécias sexuais muito mais extravagantes aí, né, do que o Donald Trump. Sim, dizem que havia fotos em que ele aparecia sozinho na foto, mas tinha 2 pessoas. Sim, mas ele, desde a época que ele era governador do Arkansas, ele não conseguia segurar a braguilha, ele era um caso complicado. Então, eu acho o seguinte, a perseguição ao Trump, e eu não sou trumpista, eu acho ambos aí, eu não vejo muita diferença entre ele e o Joe Biden, não, que me desculpem aí os trumpistas, né? Essa é a minha opinião. Mas a gente sabe que a perseguição que existe ao Joe Biden é uma perseguição política. Essa que é a verdade. Querem tirar ele do páreo de qualquer forma, porque se a eleição acontecer, muito provavelmente o Trump leva essa eleição. Não tem como. O Biden fez muita bobagem, ele é completamente inepto, é uma pessoa que jamais deveria ter chegado à presidência dos Estados Unidos, né? A Business Insider, ela publicou um artigo, acho que foi o ano passado, dizendo o seguinte, né, uma frase do Obama, e o Obama conhecia bem o Biden, porque o Biden foi vice dele, ele falou, não subestime a capacidade de Joe Biden em fazer besteira. E aí, né, o tempo nos provou isso. Agora, a visão de Rússia e China, eu não consigo chegar no consenso. Por quê? Porque para a Rússia, eu não tenho dúvidas que seria melhor Donald Trump. Tá? O Putin, ele tem uma boa relação, o Trump visitou a Rússia antes de ser eleito, eles sempre se deram muito bem, tem alguns pontos em comum. Então, eu acredito que para o Vladimir Putin seria interessante uma vitória do Trump. Agora,
para os chineses, eu não sei se as coisas são vistas dessa mesma forma, né? O Trump, ele bateu muito na questão chinesa, e o Biden, ele foi mais soft, pelo menos em termos de retórica. Então eu tenho uma certa dúvida aí se Xi Jinping e Vladimir Putin, né, têm o mesmo candidato para 2024. Professor Acácio Miranda, a vitória de Trump pode indicar, número 1, um enfraquecimento da OTAN, com a retirada dos Estados Unidos, pelo menos de grande parte do seu investimento. 2, uma observância, uma maior preocupação com assuntos internos do que política externa. 3, um total fechamento da fronteira com o México em anteposição à política de Biden. Deixa eu... Então, vou... 4. Tá anotando? Vai lá, não, é que eu não esqueci. Lista de desejos. O primeiro do Trump, então, é o enfraquecimento da OTAN. Da OTAN. O segundo do Trump é o fechamento da fronteira. O terceiro do Trump é a preocupação com a questão interna dos Estados Unidos. Sim. A quarta questão é ele voltar ao entendimento com Putin, que é o seu BFF, né? Alter ego, é quase um alter ego. É BFF? BFF. Best Friends Forever. Então, ele acha que o Putin é o BFF dele. Então, o que ele vai fazer? Tchau, Zelensky. Os Estados Unidos vai largar você de tanga no meio do pântano da Ucrânia. E 5, um apoio total e restrito a Israel, o que pode levar ao envolvimento, um crescimento das tensões bélicas no Oriente Médio. Capês, eu vou começar respondendo as suas 5 ponderações, citando o seguinte. Quando nós olhamos para os 2 principais candidatos às eleições norte-americanas, e lembrando que hoje, apesar das circunstâncias, os americanos ainda são a grande superpotência mundial, isso nos mostra que o mundo ocidental vem enfrentando, sim, muitos problemas, muitos desgastes e muitas fragilidades. A maior superpotência do mundo deverá escolher entre Donald Trump e Joe Biden. Nós temos lá nos Estados Unidos inúmeras boas opções, o Bob Kennedy Jr. do lado dos democratas, até o Ron DeSantis, governador da Flórida, com todos os seus problemas do lado dos republicanos, mas não. Os americanos insistem nestas 2 fragilizadas figuras. No que diz respeito a uma eventual eleição do Trump, ele é um nacionalista convicto. O Alessandro bem disse das comparações que são feitas entre Bolsonaro e Milei. Eu acho que o Trump está mais próximo ao Bolsonaro do que está o Bolsonaro do Milei ou o próprio Trump do Milei, porque eles têm como base esse nacionalismo. E esse nacionalismo do Trump reverberaria algumas circunstâncias. Primeiro, as relações exteriores dos norte-americanos seriam pautadas única e exclusivamente no fortalecimento interno. Então, ele só manteria relações que fortalecessem os Estados Unidos internamente. No que diz respeito ao fechamento das fronteiras, é óbvia essa resposta. Se ele é nacionalista, automaticamente ele vai pelo fechamento das fronteiras. E no que diz respeito às suas relações com o Trump, com o Putin, ele percebeu que a principal forma de fortalecer o seu nacionalismo e manter, pelo menos durante o seu mandato, os Estados Unidos como uma superpotência ou como uma aparência de superpotência é a manutenção das boas relações com o Putin, com os chineses e com todos aqueles países que estejam próximos a esse novo eixo mundial. Então, acho que ele vai restabelecer essa amizade. E, por fim, diante dessas amizades que ele terá com o Putin e com a China, ele, obviamente, não fomentará de forma tão contundente a guerra no Oriente Médio. Ele pode até manter uma narrativa de combate ao terrorismo, mas, na prática, eu acho que o fomento não será tão evidente. Ricardo Rosso, faltam 2 minutos para acabar o programa. Eu quero ouvir você e o Alessandro Negão.
Bom, em primeiro lugar, vale lembrar que o Biden, no final de 2023, teve um processo de impeachment que foi aberto pelo Congresso americano e que vai caminhar agora nos próximos meses. Além de estar bem fragilizado e o Trump à frente nas pesquisas nos Estados Unidos, apesar dos dois nomes também estarem de maneira geral fragilizados, o Trump tem uma imensa vantagem, acho que deve se sagrar vencedor nas eleições nos Estados Unidos. Negão, você ficou por último, 30 segundos, desculpe. O Biden não está bem. E isso é nítido. Eu acho muito estranho que o povo americano ainda queira que ele passe mais 4 anos, sendo que dá a impressão que ele não aguenta nem ir até o banheiro sozinho. O Trump, pelo menos, está inteiro. Então, só nesse ponto, o Trump já sai na frente do Biden. Só o fato dele poder pegar um microfone e falar sem precisar que meia dúzia venha carregando ele até o púlpito. Meu querido comandante Robson Farinazo, professor Acácio Miranda, professor Ricardo Rous, meu querido amigo Alessandro Negão, desejo a vocês e suas famílias um ótimo 2024, com muita saúde, que é o mais importante, paz e que vocês possam realizar os seus objetivos. Desejo a você, nosso telespectador, a mesma coisa e tudo de bom. Um ótimo 2024, com muita energia e, quem sabe, um mundo com menos guerra e mais entendimento. Vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.